חברים וחברות, שבת שלום וחג שבועות sameach. Na realidade, neste vídeo, nós vamos enfocar um pouquinho a festa de Shavuot, esta data tão importante para o povo judeu, eu diria para a humanidade, no qual foi a outorga da Torá no Monte Sinai e cujos mandamentos servem de base até hoje para muitas civilizações. Shavuot é uma das 3 festas de peregrinação. São conhecidas as festas. Pesach, Shavuot e Sukkot. Peregrinação era um nome dado porque o povo ele ia até Jerusalém. As aldeias, os arredores de Jerusalém, as suas aldeias, o povo de Israel ia até Jerusalém levar as suas oferendas. Cada uma tem Pesach, Shavuot e Sukkot. Shavuot, ela está colocado, assim, na Torá, está colocado em Shemot. Em Shemot fala da forma, também guardarás a festa de Shavuot, festa das primícias, os primeiros frutos, né? Da cega do trigo. E tem outro trecho em Shemot que diz, o início das primícias da tua terra, né? Trarás à casa de Hashem, teu Deus. É por isso que o povo é conhecida como festa de peregrinação. Em cada uma delas, né? Aqui no caso, Shavuot. Ela vem no final da contagem do Homer. Tivemos oportunidade de falar sobre o Homer, que começa a partir da segunda noite. A contagem do Homer da segunda noite de Pesach era uma medida aproximada, 395 centímetros cúbicos de uma oferenda. Era um maço de cevada recém-colhida. Por isso que se chama Bikurim, as primícias, os primeiros, recém-colhida. Para que Deus abençoasse a nova colheita, que iria terminar só lá em Sukkot. Tudo está muito relacionado com a terra de Israel. E foi ordenado assim, nós contamos 7 semanas completas, a partir do início da contagem do Homer, que essas 7 semanas, elas vão de Pesach até Shavuot, né? Pois a entrega da Torá é a finalidade imediata de Pesach. Deus, em seus conhecimentos, ele libertou o povo de Israel para entregar-lhe a Torá. Mas exatamente 49 dias, 7 semanas, né? E Shavuot seria no 50º dia. Você conta as 7 semanas de Homer, faz uma contagem todas as noites, e no 50º dia vem a festa de Shavuot, a grande festividade de Shavuot. Então, os Chachamim explicam, dentre as explicações sobre a contagem de Homer, que nós fazemos essa contagem, é uma coisa muito importante, é dia a dia. Toda noite, após a oração da noite do Arbit, nós
Estamos rezando, hoje é o tal dia de Homer, é uma semana e tantos dias. Aí hoje é tal dia, aí assim e assim vai. Quer dizer, vinha uma coisa muito importante por aí. Exatamente, vinha Shavuot. Mas há explicações também sobre os degraus espirituais. Porque Deus poderia ter libertado o povo e logo não ia demorar muito até o Monte Sinai entregar a Torá. Mas não. Rahamim nos explicam que eles estavam no 49º degrau espiritual inferior. Então, isso era um passo a mais, não conseguiriam voltar àquela espiritualidade necessária para que Hakadosh Baruch Hu entregasse a Torá. Então, daí o trabalho de Moshe Rabbeinu e Aharon, todos os dias, durante esses 49 dias, melhorando os degraus espirituais do povo. Nessa contagem de Homer, os 33 primeiros dias, eles são considerados como uma espécie de semi-luto nesse período inicial do Homer, os 33 primeiros dias, principalmente. A gente não deve celebrar casamento, corte de cabelo, festas com músicas, né? Claro, não ser um Brit Milá que venha, coisas assim, festividades grandes. Por quê? Porque nesse período, até o 33º dia, aconteceram coisas fatídicas para o povo judeu. Uma delas foi a morte de 24 mil discípulos de Rabi Akiva, que foi o grande mestre daquela época, o mestre de Rabi Shimon Bar Yochai, o mestre de Rabi Meir Baal HaNes, em suas yeshivot, onde ele ensinava. Essa morte ocorreu como uma epidemia. Mas ensinam nossos sábios que era principalmente pela falta de respeito mútuo. Respeito mútuo, respeito pela opinião do outro. Eles não estavam brigando, né? E brigando e isso e aquilo, não. Cada um no seu estudo achava que o seu era o correto. Mas o principal, eu não queria ouvir sequer a opinião do outro, quando não deve ser assim. Todos temos nossas opiniões e tal, eu fico com a minha, fica com a dele, e vai. Então, mas faltou um grande respeito mútuo e houve um castigo severo, uma epidemia que ocorreu aí nesse período. Até o 33º dia, quando chamamos Lag BaOmer. E Lag BaOmer que é uma Lag Lamed 30 e o Gimel 33 dias de Homer. Essa epidemia cessou, houve a morte de Rabi Shimon Bar Yochai, o grande autor do Zohar, que pediu, pela linguagem cabalística que ele estava dando, que sua morte ela fosse celebrada com uma festa, porque era a festa de grandes acontecimentos, de grandes entendimentos que ele conseguiu fazer sobre a Torá, o Zohar, a Kabbalah, né, através disso. Lembra-se também da revolta de Bar Kokhba, que foi na cidade de Betar. Tivemos a perda do Beit HaMikdash, tivemos a perda de Massada, e os judeus sempre se rebelaram. Na época o domínio era romano, que era o maior império daquela época, e sempre os judeus se rebelaram, e foram até lá, com Bar Kokhba, e lutaram, né? E isso simboliza
também isso aí, todo esse período chamado em Lag BaOmer. Era uma coisa que não é escrita nos livros de história. Os romanos, eles trocaram o nome, eles não estavam acostumados com revoltas assim o tempo todo contra, né? Então eles queriam eliminar o nome, né? O nome de Israel, Judeia e Samaria, e eles trocaram os nomes. Trocaram os nomes de Jerusalém por Aelia Capitolina, trocaram os nomes de Judeia e Samaria, nessa época, por Palestina. Era um nome romano. Era um nome romano. E quem vivia ali eram judeus. Judeu, para os romanos, significava revolta. E revolta eles não queriam de jeito nenhum, né? Essa cidade, comandada por Bar Kokhba, foi completamente destruída. E seus habitantes foram todos mortos. Então, Shavuot, ele é comemorada, esse Hag, esta festividade, no calendário hebraico, 6 e 7 de Sivan. Em Israel, seguindo exatamente o que a Torá manda, a Torá só fala em um dia de Shavuot. Em Israel, é só um dia de Shavuot. Mas a diáspora inteira, todos os outros lugares, fazem Shavuot 2 dias. Como nos outros Hagim, nas outras festividades. Nós não estamos em Eretz Israel. Pesach está mandado na Torá, são 7 dias. Em Israel são 7 dias, aqui são 8. Né? E assim vai. Sukkot em si são 7 dias. Vem Shemini Atzeret, que é o 8º, e Simchat Torá junto com o 8º. Com o 8º acaba. Mas a diáspora toda é contemplada com mais um dia, né, de Simchat Torá. Então, em Shavuot não poderia ser diferente. Fazemos 2 dias de Shavuot. É claro, uma opinião pessoal, acho que principalmente para nos lembrar que nós não estamos onde deveríamos estar, na terra de Israel. Diferente das outras efemérides judaicas, nas quais a Torá, ela manda, ela explica, no primeiro dia do 7º mês será o Rosh Hashanah. Um exemplo, farei tocar o shofar, soar o shofar e tal. No 10º dia do 7º mês, então dá para fazer a conta. Yom Kippur, dia das expiações, Shabbat, Shabbaton e tal. E assim ia, né? Mas em Shavuot, na realidade, nos manda contar 7 semanas. Ela é orientada para ser no dia que completam aquelas 7 semanas da contagem do Homer, que nos referimos anteriormente. Essa contagem espiritual, esse fervor que nós temos de contar a cada dia, ninguém pode esquecer. Dia a dia nós precisamos fazer essa contagem. Claro, hoje sabemos que pelo calendário hebraico, Shavuot é sempre 6 e 7 de Sivan. Mas é um detalhe importante que não podemos esquecer, né? Contem o Homer para chegar em Shavuot, chegar na grande data. Shavuot em si, a tradução é semanas, já explicamos, né? Mas ela tem nomes. Na hora do Kiddush, ela tem outros nomes.
ela é chamada de Zeman Matan Etorateno. É a data da entrega da nossa Torá, Torateno. Tem no Kiddush está essa frase. Já falamos, Hag Shavuot, é a festa das semanas. Hag é Hakatzir. Hakatzir é um nome pouco usado da safra do trigo, porque é o primeiro maço, né, que levavam até lá. Chamado de Hag HaBikurim também. Bikurim significa primícias. No Talmud tem uma citação, faz uma referência com o nome de Atzeret. Atzeret também. Aí, Atzeret significa assim o encerramento, o fechamento de Pessah. Pessah só termina na sua essência com a chegada de Shavuot. O principal é que a cada ano em Shavuot nós recebemos novamente a Torá. O povo disse Naaseh venishma, faremos e ouviremos. E a gente vai encontrar mais adiante, lá em Devarim, né, naquelas palavras, Devarim, de Moshe Rabbeinu para o povo, a gente falando, né, sobre a importância de Shavuot, dizia que a importância era para aquele que hoje está aqui presente diante do eterno vosso Deus, e também para aquele que hoje não está aqui conosco. Está lá em Devarim, Deuteronômio. Simboliza o quê? Todos nós estávamos presentes na outorga da Torá. E todos nós continuamos presentes na outorga a cada ano. Daí a importância de se fazer Shavuot. A grande importância que tem Shavuot. Sabemos, leitura dos 10 mandamentos, é importante, super importante, né? Mas temos que saber que os que estavam e nós que não estávamos, ou estávamos, quem sabe, né? É para todos. É para todos. Em Shavuot, nós lembramos a história de Ruth. Ruth era a Moabita, era nora de Naomi. Tem a história de Ruth. A Megilat Ruth, ela é lida nas orações de Shavuot. Ruth foi a primeira judia convertida. A história de Naomi, sucinta, é assim: Naomi e seu marido Elimelech tinham uma seca muito grande em Eretz Israel. Eles foram para Moabe tentar a sorte, né? Lá tinham 2 filhos, foram com eles, Machlon e Chilion, casaram com 2 moabitas. Mas o destino que foi traçado para Naomi não foi bom. Ela perdeu seu marido Elimelech e ela perdeu seus 2 filhos, Machlon e Chilion. Aí ela disse: eu não tenho mais o que fazer aqui. Eu vou voltar. Eu vou voltar para Israel. Chamou suas noras e disse: olha, vocês estão liberadas, vocês estão viúvas como eu, vocês são novas, fiquem, arranjem novos maridos. Enfim, liberou completamente. Mas Ruth disse que não. Eu vou te acompanhar. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E aonde você for, eu vou. Ela voltou com Naomi para Israel.
Então, ela abraçou com tanta kavaná o judaísmo em si, que ela teve um mérito incrível. De Ruth descende o rei Davi. Ruth foi a avó do rei Davi. Tem a história dos campos que ela ia, eles eram pobres. Existia penúria naquela época e pegavam o pouco que sobrava nos campos, que era obrigatório pela Torá, deixar. Ninguém podia ceifar seu campo e tirar tudo, não. Tinha os pobres, os peregrinos, as coisas que iam e pegavam. Então, numa dessas ela conheceu Boaz, que era um grande membro da época da comunidade local e tudo, que se apaixonou por ela. Vamos ler a Megilá de Ruth. Ela está escrita, ela é muito bonita. Ela está na Torá. E não é tão longa assim não, tá? E ela acabou casando com Boaz, aí veio Oved, veio Ishai e veio o rei Davi. Que nasceu e que morreu em Shavuot. Essa história aconteceu exatamente nos campos, na época de Shavuot. Por isso que a gente lembra Ruth. Uma outra coisa tão importante em Shavuot é a leitura da Ketubá. Todo mundo sabe o que é Ketubá, porque Ketubá é casamento, né? Ketubá é casamento. Mas aí teve um rabi chamado Rabi Israel Ben Moshe Najara, ou Nahara, século XVI, né? Poetas inspiradíssimos. Ele escreveu uma Ketubá lida em Shavuot. É o casamento de Deus com o povo de Israel, né? É o amor de Deus por Israel e a fidelidade de Israel à Torá e, por conseguinte, a Hakadosh Baruch Hu. Costumes lácteos, vocês devem ter ouvido muito que em Shavuot nós comemos coisas lácteas à base de queijo, de leite e tudo, todas essas. Existem explicações. A primeira porque Shavuot caiu num Shabat. Shabat era proibido abater qualquer animal, né? É o início, né? Mas a Torá, ela é comparada o Shlomo HaMelech, o rei Salomão já dizia no Shir HaShirim, dizia assim, tens leite e mel sob a língua. Quer dizer, ele já dizia que a Torá, as palavras da Torá são prazerosas, elas fazem bem ao espírito. E leite em hebraico é halav. Halav, a gemátria, para a numerologia dos que gostam, 40. Então, outra explicação que está relacionado também aos 40 dias que Moshe Rabbeinu passou no monte do Sinai para justamente receber a Torá. Há costumes bonitos, antigos, de enfeitar as sinagogas, alguns até suas casas, com frutas, com folhas, com folhagens. E tem muitos significados, né? Frutos são os bikurim, representa, né? Representa os bikurim, que são as primícias, um dos nomes de Shavuot, né? E o Monte Sinai era deserto, era um deserto do Sinai, né? Lá, nesta data de Shavuot, floresceu, flores brotaram, né? Flores brotaram. Então é muito lindo todo esse sentimento. Aqui vamos uma pequena parte da história. Isso não é uma aula que eu sou apenas um simples moré e Hazan da nossa Kehilá de Manaus. E não tenho todos esses recursos que eu gostaria, não aprendi, né, que tem hoje no Zoom,
de mostrar e tudo, isso era muito bonito. Fazíamos isso em PowerPoint, na sinagoga, mas assim nós temos um alcance maior. Eu espero que ajude. As pessoas não vão aprender, lógico, tudo sobre Shavuot, mas que estimule as pessoas a irem na sinagoga, nas suas sinagogas, aqui em Manaus, e nas suas cidades, que tem. Baruch Hashem, tenho amigos, pessoas que me pedem, e esse vídeo tão modesto, tão pequeno, ele vai para vários lugares, inclusive Eretz Israel, né? Sem comparação nenhuma com as grandes explicações rabínicas que nós temos ali. Em Shavuot, completando isso, é lido na Torá os 10 mandamentos. É obrigatório o judeu ouvir os 10 mandamentos no Baal Coré, a leitura da Torá que está sendo feito assim com tanto ênfase que não dá para descrever. Não dá para descrever. Por que não dá? Por que as pessoas se emocionam? Porque todos nós estávamos lá, no Monte Sinai, ao receber a Torá. Todos nós estávamos lá. Então, é assim uma emoção grande. Nós vamos ter coisas importantes. A leitura dos 10 mandamentos. A leitura da Ketubá. Nós estamos casando nada mais, nada menos do que com Deus. Tem uma Ketubá lida aí, com o Echal aberto, o Aron HaKodesh aberto. E isso é muito importante. Espero a todos em nossa sinagoga nesse período. Vai sair aí nas redes sociais do comitê, todos os horários, tudo, para que possamos fazer Shavuot, Sameach, com muita alegria. Com muita alegria. E em todas as outras comunidades vamos procurar as nossas sinagogas, né? Então, além do Shabbat Shalom, Mevorach, porque isso está chegando até vocês antes do Shabbat, né? E Hag Shavuot Sameach. Shalom, Shalom Ubrachá, que Hakadosh Baruch Hu prossiga abençoando a todos vocês e todos os seus queridos, com paz, com saúde, com prosperidade, e sempre enfatizemos em nossas orações: Shalom, Shalom para Israel.